Olá, um bom dia para você. Os senadores aprovaram ontem em plenário a medida provisória que prevê ações de assistência emergencial para migrantes e imigrantes em situação de vulnerabilidade. Acompanhe os destaques da ordem do dia na matéria da repórter Karine Beluso. Apesar de algumas críticas ao governo, os senadores aprovaram a medida provisória que prevê ações de assistência emergencial para imigrantes em situação de vulnerabilidade. A MP foi editada para atender principalmente venezuelanos que têm entrado no Brasil pelo estado de Roraima, para escapar de uma crise humanitária no país vizinho. Eles precisam também de atendimento na rede pública de saúde, que está absolutamente sobrecarregada. Nós temos também nas escolas públicas do nosso estado todo uma demanda crescente em torno de 600 novas matrículas. Nós temos a crescente criminalidade em nosso estado decorrente de toda essa problemática que é grave, que é séria e que o governo de Roraima não pode assumir, o povo de Roraima não pode assumir esta situação sozinho. Mas o plenário foi contra um trecho do texto incluído pela Câmara dos Deputados, que a maioria considerou inconstitucional: o estabelecimento de cotas de imigrantes entre os estados. Esse dispositivo, o parágrafo 5º do artigo 5º, é flagrantemente inconstitucional e viola um dos princípios elementares do texto da Constituição da República, que é o princípio que é o direito do ir e vir, de livre circulação. Alguns pontos que serão analisados pelo governo federal, porque eventualmente poderá ter algum tipo de veto, tendo em vista outros mecanismos que foram colocados dentro da medida provisória, sem ser na medida provisória original. Em seguida, os senadores aprovaram o texto principal do projeto, que altera o Código Tributário Nacional para autorizar a Fazenda Pública a divulgar os nomes de pessoas favorecidas por renúncia fiscal. Neste ano, o governo federal deve deixar de arrecadar mais de 280 bilhões de reais em isenções. Parece importante alterar a redação do futuro dispositivo para que seja autorizada a divulgação de informação apenas de incentivos ou benefícios fiscais de natureza setorial, cujos beneficiários sejam pessoas jurídicas. A carga tributária de uma pessoa, uma família, até 2 salários mínimos, sabe quanto é que é? 48% do salário. Aí vai diminuindo, de 5 a 10 salários mínimos, 31,8%. E vai. Um grande empresário que recebe 300 mil a título de lucros e dividendos paga zero. Mas não foi possível colocar em votação as emendas destacadas para serem analisadas separadamente. Não havendo número regimental, declaro encerrada a presente sessão. A medida provisória de apoio emergencial a imigrantes segue agora para a sanção do presidente Michel Temer. Os senadores também aprovaram ontem a indicação do diplomata Fernando José Marrone de Abreu para exercer o cargo de representante permanente do Brasil junto à Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, a FAO, em Roma, na Itália. Hoje à tarde, o plenário deve retomar a discussão sobre a possibilidade da Receita Federal dar publicidade aos nomes de pessoas físicas e jurídicas beneficiadas por renúncia fiscal. O presidente da Petrobras veio ao Senado nesta terça-feira para uma visita de cortesia ao presidente do Senado, Eunício Oliveira. Ivan Monteiro assumiu o comando da estatal na semana passada, depois do pedido de demissão de Pedro Parente. Ivan Monteiro veio se apresentar ao presidente do Senado. Na conversa, eles falaram sobre a atual política da companhia para reajustar os preços dos combustíveis. Foi uma conversa bastante transparente. O presidente externou preocupações naturais, em decorrência do que aconteceu na greve dos caminhoneiros. E houve uma troca de informações muito importante. Eu pude comunicá-lo da própria iniciativa da Petrobras desse ano, em abril desse ano, da abertura do mercado de refino para o Brasil. Eunício Oliveira defendeu a participação da Agência Nacional do Petróleo no controle dos preços e que a Petrobras se comprometa a fazer uma política de previsibilidade. Nós estamos preocupados também com o consumidor nessa regulação, pela ANP e pela previsibilidade que nós entendemos e continuo dizendo que a Petrobras errou quando fez vários aumentos. A ANP decidiu que vai fazer uma consulta pública sobre a periodicidade do repasse
repasse dos reajustes, depois do anúncio feito pelo governo da redução do preço do litro do diesel em 46 centavos. Ivan Monteiro comunicou que a Petrobras vai colaborar com as discussões. A gente apoia muito a iniciativa, a gente acha que a ANP tem um papel fundamental, é regulador do mercado, e a Petrobras vai participar da audiência pública com toda a sua expertise técnica. O projeto que permite a laqueadura no período pós-parto está na pauta da reunião que a Comissão de Assuntos Sociais realiza daqui a pouco, às 9 horas da manhã. Veja este e outros destaques da comissão com a senadora Marta Suplicy, presidente do colegiado. Um projeto que vai sistematizar a identidade visual do Sistema Único de Assistência Social, que é o SUAS, porque cada hora é de um jeito e as pessoas então passam e se perdem, não sabem o que é da assistência social. Quer dizer, então vai definir a unidade pública, entidade de assistência social, serviço de assistência social, programa, projeto, benefícios vinculados à assistência social, todos vão ter o mesmo jeito de ser. Então a pessoa sabe e vai ter menos confusão. Uma pessoa bate numa mulher, aí a mulher fica tetraplégica. E quem vai sustentar o resto da vida dessa mulher? Quem vai repor o que a Previdência gastou com essa mulher? Quem bateu nela? Então, isso vai ser uma coisa interessante. E o outro determina a exibição de advertência sobre a presença de substâncias cancerígenas ou potencialmente cancerígenas em produtos colocados no mercado de consumo. Esse provavelmente vai dar bastante discussão, porque uns querem maior, outros querem menor, a chamada dizendo que o produto tem compostos cancerígenos. E o outro projeto é do senador Randolph, que para facilitar o acesso a procedimento de laqueadura. Esse também já teve na pauta. Esses 3 últimos são terminativos, então tem que ter um quórum alto para conseguir votar. Vamos ver se a gente consegue. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira está marcada para as 10 horas da manhã. Os detalhes com o presidente da comissão, senador Edson Lobão. Nós daremos prioridade a 2 projetos que consideramos de grande importância. Um deles cria a zona de livre importação e exportação, o livre comércio, em São Luís do Maranhão, para produtos industrializados do exterior ou no Brasil, com os incentivos fiscais e um prazo de 25 anos para o funcionamento da zona de importação, chamada ZEMA. O segundo ponto que eu considero muito importante é aquele que diz respeito à perda do poder de família para os pais que maltratarem, violentarem os seus filhos. Eles perderão a guarda dos filhos. Agora a gente confere o que está programado em outras comissões do Senado para esta manhã. Às 9 horas, na Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor, vai haver audiência pública para discutir a legalidade da comercialização de dados pessoais de cidadãos brasileiros, supostamente praticada pelo SERPRO, o Serviço Federal de Processamento de Dados. No mesmo horário, a Comissão de Ciência e Tecnologia tem como primeiro item da pauta um projeto que obriga prestadoras de serviços de telecomunicação a apresentar adequadamente as informações sobre os planos e as tarifas cobradas ao consumidor. E na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, destaque é para o projeto que destina 5% das habitações construídas pelo programa Minha Casa Minha Vida a trabalhadores da construção civil. Às 10 horas, senadores da Comissão de Relações Exteriores vão sabatinar diplomatas indicados para representar o Brasil na China, Mongólia, Espanha e Andorra. Às 10h30, na Comissão de Educação, vai ser realizada uma audiência pública para debater o tema, a educação digital como meio de prevenção aos crimes cibernéticos. O casamento antes dos 16 anos poderá ser definitivamente proibido. É o que prevê um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados e que começa a ser examinado pelo Senado. Fiquei mais ou menos uns 3 anos casada e com ele tive 2 filhos, que é a Karine e o Leonardo. Acabou que o casamento não deu certo, a gente se separou. Enfim, eu
Eu percebi muito, entendeu? Que eu não era para mim ter feito aquilo, era para mim ter estudado mais. Caroline se casou e teve uma filha aos 13 anos. Ela faz parte da estatística de 3 milhões de jovens entre 20 e 24 anos que se casaram antes da maioridade no Brasil. Hoje, aos 23 anos, Caroline se arrepende. Me arrependo bastante. Eu não teria tido filho cedo, não teria casado, teria terminado os estudos, teria feito algum curso. Agora eu espero terminar totalmente os meus estudos, fazer uma faculdade para conseguir um trabalho melhor, para que meus filhos não venham passar por o que eu passei. De acordo com o estudo da ONU e do Banco Mundial, 36% das mulheres se casam antes dos 18 anos no Brasil. Maranhão e Pará têm os maiores índices de casamento infantil. A maioria deles é informal. Esta psicóloga explica as consequências do casamento precoce. Elas acabam se afastando da escola, abandonando a escola ou atrasando muito o processo de escolarização. Ela antecipa vivências que o corpo dela não está preparado para isso. Geralmente vem a maternidade e aí o corpo, né, vai sofrer com isso. Além disso, ela vai ter que cuidar de uma criança. Além disso, geralmente casam com pessoas mais velhas que não tem nada a ver, não tem identidade cultural, não tem identidade afetiva, inclusive às vezes é porque foi estuprada, então é porque de arranjo, né? Ainda tem muito casamento de arranjo familiar. Então isso tudo tinha que ser debate nosso, debate nos espaços institucionais. O Brasil é o 4º país do mundo e o 1º da América Latina onde mais acontece o casamento infantil. Hoje, o Código Civil prevê a possibilidade do matrimônio antes dos 16 anos, mas somente em condições excepcionais, como, por exemplo, no caso de uma gravidez. Mas essa realidade pode mudar. Um projeto já aprovado na Câmara dos Deputados e que começou a tramitar aqui no Senado proíbe definitivamente o casamento de menores de 16 anos. O processo de evolução dos jovens e adolescentes, ele, diferentemente do que se considerava no passado, é complexo e exige um amadurecimento tanto do ponto de vista psicológico quanto do ponto de vista biológico, né? Então, a recomendação de que não existam casamentos entre jovens abaixo de 16 anos, acho que ela é positiva. Se isso deve se transformar numa lei, eu acho que é mais complexo fazer essa discussão. É a ideia de você não atropelar a infância, o direito à infância. Nós queremos indicar um caminho, sinalizar para a sociedade que é preciso cuidar das nossas crianças, das nossas meninas, para fazer com que elas tenham o direito a ter a sua infância e adolescência tranquila. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/tv. Obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.